Boa noite, pessoal. Então, agora oficialmente boa noite, de fato. Sejam muito bem-vindos. Quero dizer que, para nós, enquanto diretores, e estando à frente do Setembro da Acessibilidade, perdão, é uma alegria poder receber todos esses companheiros Léo, amigos Léo, companheiros Leão, companheiras Leão, tá? É muito bom poder receber vocês aqui, tá ok? E é uma alegria Oi. muito. Oi? Vou continuar então. É uma alegria, então, de fato, receber vocês aqui, tá, pessoal? Para que a gente possa enaltecer esse Setembro da Acessibilidade, que é uma ideia nova, mas que tem um cunho muito especial, né? Que é a promoção com essas ações que transforma, de fato, os líderes em pessoas mais preparadas para o mundo, de fato, né? É a inclusão, é o direito de todas as pessoas e é por isso, é com toda essa nossa responsabilidade que a gente tem que promover essas ações, né? Ações como essa, momentos de integração, de conhecimento e principalmente que a gente dê espaço para pessoas, temas e assuntos que valham a pena, né? E pessoas que vivem isso no seu dia a dia, tá? E é o desejo do Distrito Lá LD7 é capacitar os nossos associados para uma evolução social mesmo, tá? E, sobretudo, então, acima de qualquer coisa, tornando a nossa sociedade mais receptiva, cada vez mais livre de tabus e dando acesso às oportunidades, às pessoas de toda e qualquer diferença. Boa noite. Então, é com esse olhar mais criterioso, cuidadoso, de inclusão e empático que nós, do Distrito Léo LD7, através da diretoria de campanhas, queremos viabilizar essa inserção e o reconhecimento das diferenças dentro do movimento. Por isso, estamos dando esse pontapé inicial para a gente falar sobre esse assunto que muitas vezes ele é visto como um tabu dentro da sociedade e também dentro do movimento. Isso aí, muito bem. Pessoal, hoje nós teríamos a presença de uma intérprete de Libras, tá? Que é a mesma professora que vai nos dar aulas. Seria a Suzana Fardim, ela estaria conosco, mas ela está nos últimos dias trabalhando à frente de uma feira muito grande, que eu não me lembro o nome agora, mas eu acredito que todo mundo já imagine qual é, tá? Então, talvez ela esteja chegando em casa ainda e não conseguiu chegar para a nossa chamada, mas, de fato, nós gostaríamos que ela estivesse aqui, por mais que não tenhamos nenhum surdo aqui, é importante que a gente veja que eles deveriam estar aqui, né? Porque depois, talvez, a Simone vá falar mais um pouquinho sobre, mas nós havíamos perguntado para vocês se vocês tinham alguma deficiência, e ninguém tem uma deficiência, de nós que estamos aqui, tá? Então, isso talvez é algo que a gente tenha que refletir mais. Será que dentro do Léo não é lugar para ter essas pessoas também? Né? Então, vale a gente repensar um pouco o que a gente faz, as nossas ações, as nossas atividades, e, de fato, ser mais acessível e incluir essas pessoas, tá? Mas eu vou deixar com a Manu agora para poder apresentar a nossa convidada. Então, vamos apresentar a Simone para vocês. Simone Barbosa, ela é formada em pedagogia, ela é mãe de pessoa com deficiência, ela é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COIPED, do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Bagé, o COMPED, idealizadora e presidente da Associação Bagéense de Pessoas com Deficiência e Familiares, conselheira no Conselho Municipal de Assistência Social de Bagé, membro do Comitê de Ética em Pesquisa da URGS e participante na elaboração do texto da Lei Herman, que institui outubro como mês de conscientização sobre a comunicação alternativa. Agora, então, a gente passa para Simone falar e, enfim, tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre acessibilidade e inclusão para que vocês consigam fazer campanhas mais melhores e que sejam que façam a diferença na vida dessas pessoas.
Então, Simone, contigo. Bem-vinda, Simone. Boa noite, queridos. Muito obrigada pelo convite, Manuela, Luiz Henrique, cumprimentando eles dois. Eu quero deixar o meu carinho muito especial a cada um, né, que está aqui. Eu estou acompanhando aqui, estamos então entre 36 pessoas, isso? Nessa noite, assim, pelo menos aqui em Bagé é fria, né, chuvosa, mas também muito marcante, né? Então é assim que eu vejo essa reunião hoje. É como se a gente tivesse a oportunidade, através da própria tecnologia, né, de adentrar espaços, né, tão importantes como é esse espaço aqui hoje, com todos esses líderes, né, dentro desse movimento que é o Léo, né, e, enfim, podermos tratar sobre acessibilidade e inclusão de uma forma, de uma abordagem assim muito real e participativa, tanto participativa. Eu não preparei muito slide, né? A nossa ideia assim também é conversar e nesse sentido trazer os aspectos, né, que provoquem alguns questionamentos. Antes disso, eu quero então fazer minha descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo preto, comprido, abaixo do ombro, estou usando uma blusa roxa e ao meu fundo eu tenho uma parede branca e uma janela, né? E algumas folhagens também. Então, o meu sinal é Simone, né? Então, essas duas questões aqui, a gente já começa ali pela introdução da própria Manuela e do Luiz Henrique, questões de acessibilidade, né? Então, eu faço a minha descrição, porque entre nós poderia ter um colega cego, né? Então, nesse sentido, seria bem importante para ele também saber as características, né, da pessoa física que vai conversar essa noite aqui no grupo, né? E o sinal, então, em Libras, né, a gente diz que o meu sinal, e aí Simone é o C aqui na testa. Quem cria o nosso sinal sempre é uma pessoa com deficiência, né? Uma pessoa surda. E eu aqui em Bagé, o meu vice-presidente, ele é surdo. Dagoberto, o nome dele foi o Dagoberto que criou o meu sinal, tá, pessoal? Então, com essas questões assim, a gente já inicia a nossa conversa aqui. E eu vou rapidamente, então, descrever o slide que está aparecendo aqui. O slide tem um fundo branco e está escrito em letras pretas, em caixa alta, né, acessibilidade e inclusão. E logo abaixo eu tenho algumas imagens que simulam prédios, né, de várias cores, tá? Colorido. Então eu vou pedir para o Luiz Henrique passar ali para mim. Então, hoje para a gente falar então sobre acessibilidade, né, e inclusão, pessoal, antes de avançar aqui já no nosso tema, eu quero dizer que eu sou mãe, eu acabei não dizendo isso, que eu acho que é a parte mais importante, né? Então, eu tenho 2 filhos, sendo que meu filho mais velho, ele tem paralisia cerebral, tetraplegia espástica, e ele faz uso, né, de um computador com acesso ocular, certo? Então, a minha caminhada toda dentro dessa questão da acessibilidade, de tudo que a gente vai conversar hoje, começou na realidade familiar. Então, quando eu me deparei, né, com a realidade de ter um filho com deficiência. Como eu disse, eu tenho 2, o meu filho mais jovem está com 20 anos e atualmente está no quartel. O Herman se formou no Instituto Federal aqui em Bagé, usando então a comunicação alternativa e o computador de acesso ocular, técnico e informática, como eu falei, certo? Agora sim, então, eu trouxe 2 questões, assim, ó, bem de legislação bem básicas para a gente falar, que são as mais importantes, que hoje norteiam todo o processo, né, da inclusão. Então, que é a própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aqui, pessoal, quero contar uma
causalidade eu não diria, né? Mas um aspecto. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi muito aguardada, né? Apenas, só em 2015 que ela foi sancionada. Até então, nós não tínhamos uma lei, né, que desse ali o caráter de estatuto mesmo da pessoa com deficiência. E a lei, ela foi sancionada dia 6 de julho, né? Então, no dia do aniversário do Herman. Então, o Herman faz aniversário dia 6 de julho, nasceu em 98. Então, aí várias, né, são várias as coincidências, assim, muito ligadas entre a temática e a história de vida, a própria história de vida dele, né? Então, vamos passar? Então, sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, eu trouxe aqui, então, a Convenção Internacional ratificada pelo Brasil como emenda constitucional através do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2011, e o Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009. Então, tem como propósito promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Então, este é o guarda-chuva, né, de tudo que a gente vai conversar a partir daqui. Pode passar? Eu trouxe também bem textual, né, a questão do que define a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, que institui a Lei Brasileira de Inclusão, destinada também a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Mas, por fim, o que se considera, né? Quem são as pessoas com deficiência? Então, a lei nos diz que é considerada uma pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ao qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa definição do que é pessoa já vai iniciar, então, o nosso trabalho de hoje à noite, né? Vocês viram, a lei nos diz que a pessoa, ela é considerada deficiência quando algum aspecto, alguma funcionalidade dela, quando ela vai para a sociedade, né, e ela é impactada. Olha, tal funcionalidade eu não consigo, eu não tenho, né, tal movimento, eu não caminho. Então, aí sim, ela é considerada pessoa com deficiência. Então, vamos passar aqui esse slide. Aqui eu trouxe 2 artigos importantes, né, dessa lei, que diz, né, o artigo 4º, que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Também o artigo 9º, né, que diz que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. E o artigo 10º compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Então, esses 3 artigos eu trouxe com um recorte aqui. Podemos passar. Mais uma informação, antes da gente entrar ali para o nosso debate, recentemente, né, o censo de 2022 nos trouxe a informação de que quase 19 milhões de pessoas com 2 anos ou mais possuem algum tipo de deficiência, representando, então, 8,9% da população brasileira nessa faixa etária. Então, imaginem vocês, né? Pode passar? Sobre o desenho universal. Então, quando a gente vai falar, pessoal, em acessibilidade, antes de nós entrar aqui nas questões bem práticas, é bom que a gente fale sobre esses conceitos, né? O desenho universal, então, muitos aqui já devem ter ouvido falar,
tá? E eu vou pedir para vocês manifestarem aí com os emojis, se já ouviram falar em desenho universal. Alguém já ouviu falar lá na faculdade ou coisa assim? Isso, perfeito. Não, 2 sim. Não. Pois então, olha só. Ótimo. A maioria, estou vendo aqui que a maioria não ouviu falar, mas muitos já ouviram falar sobre desenho universal, né? Então, não ouvi falar, tem alguém colocando no chat também aqui. Certo, então, olha só, o desenho universal são os produtos, equipamentos, ambientes e o meio de comunicação que devem ser utilizados por maior tempo possível. A gente chama de desenho universal tudo aquilo, pessoal, que dá acessibilidade para a pessoa, né? Então, assim, ó, independente da condição dela, vai fazer com que essa pessoa possa ter funcionalidade. Então, a pessoa chegou lá, ela não, no caso, né, do Herman, ela não consegue digitar com a mão, mas ela vai ter um computador com acesso ocular que vai ter a mesma função. Então, o desenho universal, ele pensa nesse aspecto como um todo, né, de garantir que a pessoa, independente da especificidade, possa ter funcionalidade, né? E, nesse sentido do desenho universal, trouxe também a definição da tecnologia assistiva. Tá? Então, tecnologia assistiva significa a diferença entre a dependência e a independência. Então, imaginem vocês, né? Em determinadas situações do cotidiano, da vida das pessoas com deficiência, e visa a autonomia das mesmas. E o termo utilizado para definir todo o conjunto de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais das pessoas com deficiência, certo? Então, aqui, né, para a maioria das pessoas, a tecnologia torna a vida mais fácil. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia assistiva torna as coisas possíveis, né? Então, vamos passando aqui. Agora, então, pessoal, a gente vai entrar para a grande questão, né? Bom, mas então, nós, a partir de agora, nós aqui do Léo, queremos nos atentar para a questão da acessibilidade, certo? Nós vamos falar sobre acessibilidade porque nós sabemos que dar acesso às pessoas, ter acessibilidade, é também dizer que eu estou acolhendo, né? Que essa pessoa é bem-vinda. Mas aí eu vou pensar assim, ó, bom, se eu estou aqui num prédio, eu vou pôr uma rampa e pronto. Eu tenho acessibilidade. Essa pessoa, ela é bem-vinda. Eu estou preparada para receber a pessoa com deficiência. Isso não é tão simples assim, pessoal, né? Então, assim, ó, a acessibilidade, ela tem várias dimensões, né? E no topo dessa questão toda, a gente sempre traz que a acessibilidade principal que nós precisamos ter, então, é a acessibilidade atitudinal, que é a atitude, né, que impacta, que eu olho aquela pessoa com deficiência e só de olhar ela naquela condição, eu penso que ela não é capaz. E se ela não é capaz, eu já vou retirar ela, eu mesma vou dizer assim, esse tipo de questão eu não posso trazer para aquela determinada pessoa, que já viu a condição que ela tem, ou então eu vou impedir, na verdade, assim, ó, né, o diálogo, por exemplo, assim, ó, eu vou enxergar aquela pessoa com deficiência e eu vou falar com a mãe dela, ou a acompanhante, porque eu vou pensar que aquela pessoa não tem capacidade de me responder. Então, uma das questões mais difíceis, né, de se enfrentar, então, com certeza, da questão da acessibilidade, é a acessibilidade atitudinal. Contudo, pessoal, eu vou trazer aqui de uma forma mais contextualizada todas elas, certo? Então, a acessibilidade
a comunicacional, né? A acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade instrumental, a acessibilidade metodológica e a programática. Então, vamos lá. O que eu posso entender? Sim, eu contextualizei para vocês o que acontece, né? Por que a gente chama a acessibilidade atitudinal? Então, o que eu tenho que fazer para não agir dessa forma? Para realmente eu conseguir garantir que eu dê acesso atitudinal a uma pessoa, né? Então, aqui nós temos a definição, né? Em que consiste? Eliminação de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminação que marginalizam e excluem as pessoas com deficiência. Muito, assim, cada vez que a gente conversa sobre isso, pessoal, a gente pergunta, alguém aqui já agiu assim dessa forma? Nós seríamos, né, capazes de fazer uma coisa dessas diante de uma pessoa com deficiência? Aí o pessoal sempre responde, não, eu não faria isso. E aí, o que acontece? Eu estou chegando lá no meu trabalho, e eu sempre dou esse exemplo, né? Aí eu olho e vejo que vem uma pessoa cega com uma bengala. Então, eu corro lá e digo assim, ó, eu vou ajudar, eu sou uma pessoa boa, jamais teria qualquer tipo de preconceito. Aí eu vou lá, ajudo essa pessoa a atravessar a rua e acho que a minha missão está cumprida, né? Mas aí eu continuo caminhando e vou para o meu trabalho e vejo que essa pessoa também entra aonde eu vou trabalhar. E, de repente, ela chega comigo, né, na recepção, e alguém anuncia que aquela pessoa é a nova contratada da empresa. E aí, o que eu faço? O que eu penso? Ai, tomara que, com tanta dificuldade, ela não seja minha colega. Entenderam a diferença? Tomara que ela não seja... Fiquei feliz que ela não é minha colega. Então, assim, ó, nós estamos muito mais para o assistencialismo. Nós vamos lá ajudar aquela pessoa a atravessar a rua para ficar em paz com a nossa consciência do que, de fato, para incluir aquela pessoa. Porque até nós darmos a oportunidade de diminuir essa barreira atitudinal e conhecer aquela pessoa, que ela possa, de fato, mostrar quem ela é e a potencialidade dela, a gente só quer uma coisa. Nós todos somos assim. E aí, quando eu digo isso, porque eu não nasci com um filho com deficiência, né? Então, em algum momento, até eu me lembro assim, a gente sempre coloca assim, que a mãe dizia que se tu vê, né, uma pessoa que nem olha. Há muito pouco tempo acontecia isso, nem olha, né? Não olha para não constranger a pessoa. Então, é sobre isso, né? É o profundo que isso vai causar realmente em nós. E não aquela coisa assim, ó. Eu sempre digo assim, ó. Quantas pessoas têm... por exemplo, quando eu guardei um videozinho, tá? Eu vou me apressar um pouquinho, porque eu gosto muito de conversar. Mas assim, ó, eu guardei um videozinho para nós pro final. E aí eu fico pensando ao longo da trajetória do meu filho, quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, conhecer ele e ter a oportunidade de conviver com ele mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mas a mesma pessoa, ou a maioria das pessoas, nunca perguntaram, existe alguma coisa que eu posso fazer para mudar a vida dele? No que eu posso contribuir para ajudar para aquela pessoa ter a vida dela melhorada? Então, ainda é muito forte isso, né? Então, eu vou passar o dia com a pessoa com deficiência, aquilo vai me transformar. Mas o que eu vou deixar para aquela pessoa? O que eu vou contribuir para a sociedade? Para minimizar todas essas questões. Então, essas são as reflexões que a gente precisa também fazer, né? Então, aqui, a acessibilidade comunicacional, né? Que eliminação de barreiras na comunicação interpessoal, face a face, língua de sinais, escrita, jornal, revista, carta, etc., incluindo o braille, o uso do computador portátil, visual, todo aquele arsenal, né, pessoal, que minimiza ali a questão da comunicacional. E aí, como o Luiz Henrique e a Manuela trouxeram, hoje eles se prepararam para minimizar essa questão, porque esse encontro poderia estar sendo gravado.
E ele poderia estar sendo disponibilizado em alguma rede social do Léo. E amanhã, ou a semana que vem, qualquer pessoa surda poderia assistir, poderia participar, enfim, ter, né, acesso ao conteúdo que a gente teve hoje aqui. Então, nesse contexto, a nossa maior luta também como família é a inserção da comunicação alternativa. Então, hoje nós já conhecemos, né, a Libras, o Braille. Agora, se imagine uma pessoa, né, que tem paralisia cerebral, que fala praticamente com os olhos, que usa o recurso, que digita no computador com acesso com os olhos e não consegue se beneficiar nem do Braille nem da Libras. Então, vocês imaginem a nossa luta, né, para inserir hoje, até em vestibulares, a comunicação alternativa já é dispensada através de pictogramas, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Eu estou querendo dizer para vocês que a potencialidade humana não vem só de quem tem a funcionalidade, né? Então, nós temos muitas pessoas que estão presas dentro do corpo e que precisam ser instrumentalizadas para realmente para poder mostrar, para poder criar, né? E contribuir com a sociedade. Quando eu digo criar, porque cada um de nós está posto na sociedade de forma a contribuir, todos nós temos responsabilidades com essa evolução. E quando essas pessoas, né, com deficiências assim extremas, elas ganham a oportunidade de instrumentalização, então elas mostram realmente a capacidade que elas têm. E isso também é muito da oportunidade, né, e acessibilidade comunicacional. E chegamos então aqui naquela acessibilidade, né, que é a mais conhecida por todas nós, que é a acessibilidade arquitetônica, né? Então, aqui nós vamos ter vários exemplos, né, pessoal? Então, em que consiste a acessibilidade arquitetônica, né? Eliminação de barreiras de ambientais físicas, nas residências, nos edifícios, nos espaços urbanos, nos equipamentos, nos meios de transportes individual e coletivo. E aqui, pessoal, nós vemos muito, né? Nós temos ali a BNT, que é quem regulamenta todas essas normas de acessibilidade. E não é muito difícil, é muito comum que a gente vê lá uma empresa, um edifício sendo construído e que às vezes nem não atende aos critérios da acessibilidade e quando atende, eles não estão dentro da norma. Então, a gente vê aquelas rampas muito íngreme, né, que periga até a pessoa cair da cadeira, porque ela foi posta ali para que para não encher o saco, vão fazer essa rampa aí, porque eles vão vir supervisionar. Mas eu não estou pensando em, de fato, dar acesso para uma pessoa cadeirante, né, acesso e autonomia, né, para que essa pessoa possa ali com a sua cadeira motorizada subir. E ao mesmo tempo, às vezes tem uma rampa que ela termina num poste. Então, tem uma pequena rampa e tem um mobiliário. É muito comum em lojas ver isso, né? As que tem rampa e tem aquele monte de mobiliário ou aquele monte de, como é que a gente diz? Enfim, gôndolas, né? Então, tem a rampa ali, que é uma exigência, e depois, mas acesso realmente não tem, né? Então, passamos agora para a acessibilidade instrumental, que consiste, então, na eliminação das barreiras nos instrumentos, tá? Utensílios e ferramentas de estudo escolar, de trabalho profissional, de lazer e recreação, comunitária, turística e esportiva. Então, essa é a acessibilidade instrumental, que a gente falou também aqui em instrumentalização, né? Então, instrumentalizar e dar acessibilidade instrumental. A acessibilidade metodológica, pessoal, essa questão da acessibilidade metodológica, nós vemos muito isso na área da educação. Então, dar acessibilidade para uma pessoa com deficiência no material, adaptar, a gente ouve muito adaptar o material. Adaptar não é cortar
da acessibilidade não é oferecer para aquela pessoa o que eu acho que ele vai aprender. Então, acessibilidade significa deixar esse material acessível para a condição daquela pessoa, né? Bom, se é comunicação alternativa, então eu tenho que planejar o material, eu tenho dentro de uma sala de aula, eu tenho 15 alunos que vão copiar, mas um precisa ter prancha de comunicação alternativa. Um precisa ter uma intérprete de Libras. Eu tenho 15, um vai precisar do Braille. Isso é da acessibilidade, é entender que a pessoa pode fazer a mesma coisa de forma diferente, né? E eu sempre digo, né, pessoal, que nenhum de nós, daqueles 15 que eu citei aqui, faremos iguais. Então, essa questão também de ser único, né? E não ser homogêneo, não trazer essa uniformidade. Então, é muito importante aqui na acessibilidade metodológica nós pensarmos que dar acessibilidade não é diminuir, né? É realmente dar acessibilidade, certo? Então, só para contextualizar um pouquinho no que consiste, né? Essa acessibilidade metodológica, tá? Então, a acessibilidade metodológica, ela elimina as barreiras nos métodos técnicos de estudos, nas ferramentas e no trabalho, né? Acho que eu já tinha lido, né? Pessoal, me desculpa, escolhi de novo. Mas, enfim, tá? Acho que a questão mais prática, assim, da acessibilidade metodológica, ela me remete muito, assim, ó, para uma questão muito de vivência, né? Então, para que o Herman pudesse ali cursar o Instituto Federal foi muito difícil, né? Ele trouxe, ele inseriu, né? Então, tanto o uso do computador como a estratégia. Então, o computador de acesso ocular e a estratégia da comunicação alternativa. E isso foi muito difícil, né? Quando ele fez lá o vestibular, ele não teve uma questão cortada da prova. O que ele precisava era prova acessível e não diminuída, né? Então, isso aí é muito importante que a gente ofereça para a pessoa com deficiência. Ela é que vai nos dar um retorno do que ela pôde ou não aprender, acompanhar, mas não cabe também a nós, né? Passamos, então, aqui para a acessibilidade programática. Então, né? A última aqui do nosso quadro, né? Então, a acessibilidade programática consiste na eliminação de barreiras em políticas públicas, certo? Leis, decretos, portarias, normas e regulamentos, então, institucionais e empresariais. Então, essa questão da acessibilidade programática, ela vai pensar em aspectos que garantam, então, a equidade, certo? O que significa a equidade? Nós temos que cuidar, antes de eu entrar aqui, eu vou tocar com vocês a questão das barreiras, mas antes disso eu gostaria de dizer que a equidade é pensar na diferença. Eu não posso, ao mesmo tempo, né, que eu não posso pensar no meu colega, no meu aluno, enfim, como uma pessoa incapaz, eu também não posso avaliar ela pela condição que eu tenho, certo? Então, se eu vou pensar que aquela pessoa vai poder realizar as mesmas tarefas que eu, da mesma forma, eu também vou estar tirando o acesso, né? E é justamente isso que a gente pensa em equidade. Equidade é garantir que aquela pessoa possa se desenvolver e possa ter acesso de acordo com a condição que ela tem, certo? Então, quanto às barreiras, né? O que a gente considera barreira? Né? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação,
ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com autonomia e segurança. Eu acho que aqui, acho que nesse slide aqui resume todo o nosso trabalho de hoje à noite, né, pessoal? Por isso, antes de passar ali para o próximo slide, eu queria deixar para o Luiz Henrique e a Manuela, caso vocês queiram conversar um pouquinho mais sobre esse slide, sobre essa questão, ou se a gente termina ali o slide e depois, no finalzinho, a gente deixa vocês conversar. Mas eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso, para ver se a gente consegue trocar um pouco de ideia, né? Perfeito. Eu acho que agora a gente pode conversar entre todo mundo aqui, né? Todos que estão aqui têm algum envolvimento com a proposta, né, dentro dos clubes, ou tem muito interesse pelo tema, pelo Setembro da Acessibilidade. Então, a gente quer deixar aberto para que todos possam compartilhar algo que queiram, e se tu quiser também determinar uma linha do que o pessoal pode te solicitar, fazer algumas perguntas. Acho que é bem tranquilo, realmente é para ser bem informal esse nosso encontro, né? Exatamente. A ideia aqui é que a gente possa conversar e criar uma relação, né, que não vai se fundar agora. Se abre hoje essa perspectiva, mas que vocês podem estar buscando, né, no dia a dia, as práticas. E depois desse slide aqui, eu trouxe algumas questões que a gente pode fazer, né? Então, o que eu posso fazer qual atitude eu posso tomar para facilitar, então, essa questão da acessibilidade no dia a dia. Então, eu vou pedir para passar ali o próximo, pode ser? O pessoal vai se encorajando aí também de falar. Fiquem bem à vontade, pessoal. Eu nem quero ficar contando muita história, assim, quero terminar os slides, porque daí a gente pode conversar um pouco melhor sobre um pouco da prática, né? Um pouco contextualizado, teórico, e um pouco da prática, que eu tenho certeza que todos têm alguma vivência nesse aspecto. Mas então, seguindo essa linha da acessibilidade, o que podemos fazer, né, para ser mais inclusivos, tá? Então, algumas atitudes que fazem a diferença, né? Então, oferecer ajuda sempre que uma pessoa cega parecer necessitar, mas não ajude sem que ela concorde. Então, isso é o que a gente estava falando recém, né, pessoal? Então, por exemplo, assim, ó, eu vejo uma pessoa cega e eu corro lá e eu quero pegar o braço dela e puxar ela para ela atravessar a rua. Isso não está correto, entendeu? Porque, em primeiro lugar, ela pode não estar precisando da ajuda, né? Eu tenho amigos cegos que, quando eu vou a Porto Alegre, são eles que me ajudam. Agora não, que eu já estou mais prática, né? Mas eu debageia para Porto Alegre. Então, eu chegava lá e eles sabiam tudo. Ai, como é que... Então, eles que me ajudavam. Então, assim, ó, se eu vejo uma pessoa com deficiência visual, eu posso perguntar se tu quer ajuda. E jamais, assim, ó, pegar o braço dela e puxar, né? Normalmente a gente se aproxima dessa pessoa e oferece. Então, tu queres te apoiar em mim? Aí a pessoa vai pôr a mão ali no teu ombro, ela vai pôr a mão, tu vai conduzir ela. Coisa simples, né? Então, aqui, sempre perguntar antes de agir. Aí a gente está falando para qualquer aspecto, né? Seja para uma pessoa cadeirante. E outra questão, pessoal, se é uma pessoa cadeirante, se abaixar para conversar com essa pessoa, né? Porque aí a gente quer conversar com ela, ela fica desse jeito assim, ó, né? Então, se abaixa ali, conversa no olho dela, né? Aquela conversa de igual para igual, de questionamento, por que não, né? O Herman tem muito isso, até há pouco tempo, agora minha professora do mestrado, o Herman me acompanha nas aulas, ou as pessoas falam muito alto para ele, né? Acho que ele é surdo, então gritam quando vão falar com ele, mas gritam mesmo. Ou então, olha para mim e pergunta assim, ele escuta, ele escuta, ele enxerga, e aí, em vez de perguntar para ele, bom, se tu vê uma pessoa com deficiência, tu vai lá e pergunta para ela. Se ela não responder, aí tu pergunta para quem está acompanhando.
né? Se ela não conseguir comunicar. Então, assim, ó, se não souber em que e como ajudar, pedir explicações de como fazê-lo. É o que a gente está falando agora, né? Para guiar uma pessoa cega, ela deve segurar no braço, de preferência no cotovelo ou no ombro, tá? Então, à medida que encontrar degraus, meio-fio e outros obstáculos, vá orientando-a. Em lugar muito estreito para duas pessoas caminharem lado a lado, colocar seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa guiá-lo. Em algum ponto de ônibus, onde passam várias linhas, a pessoa com deficiência visual necessita de auxílio para identificar aquela que deseja utilizar. Para subir ou descer do ônibus, basta orientá-la colocando a mão dela na barra vertical ou no corrimão da escada. E, ao descer do ônibus, o motorista, antes de dar a partida, deve estar atento para que a pessoa esteja em segurança na calçada. Outra questão, pessoal, a questão do cadeirante, né? Às vezes, aquela questão que a gente trouxe da rampinha muito íngreme, né? E aí, a pessoa vai descer o cadeirante de frente, ele pode até cair da cadeira, né? Então, quando a gente vê uma pessoa cadeirante nessa situação, a primeira coisa que a gente deve é perguntar para ele se ele quer ajuda e, se possível, descer ele, a gente vira a cadeira e desce de ré, porque aí a pessoa vai ficar segura no encosto da cadeira. Então, são atitudes, assim, ó, do dia a dia que fazem a diferença, né? Que é a abordagem a essas pessoas, direcionadas a elas, né? E sempre, pessoal, assim, ó, ter como ideia que muitas vezes o problema é com a gente, né? Somos nós que temos bloqueio em relação à condição da pessoa e não a pessoa. Então, como eu disse, assim, ó, eu tenho a minha vice-presidente lá no Conselho Estadual, ela é uma mulher que não tem membros, nem membros superiores e nem membros inferiores, tá? Há poucos dias agora nós fomos para Brasília e ela faz tudo. Então, assim, ó, ela tem a própria maquiagem, então ela consegue ali, ela se maquia melhor que eu, né? Uma disposição, uma agilidade para se transferir, então, da cadeira para a cama, da cadeira para o carro, né? Então, nós encostávamos a cadeira ali e ela pulava para dentro do carro. Então, assim, ó, é um universo diferente, mas não de possibilidades. São formas diferentes, né? Então, hoje a oportunidade de conviver com todas essas pessoas me trouxe, assim, ó, não só a vivência familiar, né? Mas, assim, ó, conhecer várias especificidades, conviver com pessoas cegas, pessoas surdas, né? E todas elas nos trazem os mesmos relatos, né? Então, isso que nós estamos falando agora acontece independente da especificidade. A pessoa pode ser linda, maravilhosa, não tem nenhuma deficiência aparente, e aqui, pessoal, nós tocamos numa situação bem complicada, né? Que é a deficiência não aparente. Então, hoje, tem aumentado muito o diagnóstico de autismo, entre outras, né? Mas vou trazer a questão aqui do autismo. Então, nós temos muitos relatos. Hoje nós já implantamos aqui no município a carteirinha do autismo, né? Para que as mães possam ser menos intimidadas, sofrerem menos constrangimento, porque uma criança ali, ela se desorganiza, né? Dentro do mercado, por exemplo, e a mãe já é constrangida, que não deu educação, que a criança... Nós julgamos, né, pessoal, sem de fato conhecer essa questão. Então, tudo isso, assim, ó, é um apanhado de reflexões que a gente precisa se questionar no dia a dia. Eu acho que pode passar, mas Henrique, acho que nós terminamos aqui os slides, né? Ah, sim, eu trouxe, então, aqui as duas dicas de site, tá? Que é o site da FADERS, que é onde vocês podem encontrar as cartilhas. Então, a FADERS, ela é responsável, né, a fundação responsável por criar e articular as políticas públicas para as pessoas com deficiência
do estado do Rio Grande do Sul. E eu trouxe também aqui o site do COEPED, né, onde também vocês vão encontrar algumas informações e conhecer o trabalho que a gente realiza, importante, né, onde o Conselho, então, reúne sociedade civil e governamental, e tem a árdua atribuição de fazer ali o controle social, né, pessoal, de lutar para que essas políticas não só aconteçam, mas que, de fato, elas façam diferença na vida das pessoas com deficiência. Pode passar? Então, é isso. Esse seria, então, um pouco do que eu trouxe hoje para falarmos aqui nesse período de 1 hora que nós teríamos para conversar sobre a acessibilidade. E eu deixo aberto, então, antes de nós encerrarmos aqui, que eu trouxe um videozinho para apresentar para vocês, que vai fechar um pouco do que a gente conversou. Quando uma pessoa ela tem oportunidade, quando ela tem a sua condição respeitada, a potencialidade, a acessibilidade fica evidente, né? A diferença, digamos, de ter ou não oportunidade e acessibilidade. E aí eu trouxe esse vídeo que a gente vai assistir no final. E aí eu deixo agora sim aberto, mas eu quero ouvir vocês também, né? Isso aí, pessoal, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, Simone. Qual que foi a maior dificuldade que tu encontrou nessa trajetória? Olha, eu vou te dizer assim, ó, a maior dificuldade foi entender, aceitar, né? Quando a gente aceita que a condição da deficiência, ela é diferente, mas ela não ela não impossibilita, ela faz com que tu tenha que buscar um caminho diferente, né? Isso dentro da aceitação, e tu esperar, né, um filho, o primeiro filho, onde tu espera, tu acha que o teu filho é o melhor do mundo, né? O filho da gente, por favor, eles não têm defeito. E aí tu te depara com a realidade da deficiência, né? E agora? Então, no momento que eu aprendi a desconstruir tudo isso e a prestar atenção em quem realmente ele era e o que ele pode fazer, foi a transformação total. Hoje eu tenho nele o meu alicerce. Então, eu acho que a maior dificuldade é a barreira que a gente cria, tá? Porque a gente tem uma cultura que nos ensina que perfeito é que tem lugar. E aí, sucessivamente, quando tu vai para a sociedade, tu quer impor que as pessoas aceitem aquela diferença. E não é bem assim, porque é um processo. Então, tu aceitar que o outro não consegue aceitar, também é um processo, né? Então, a partir desse olhar de acolher quem não entende, a gente vai ganhando espaço, né? Porque uma coisa, pessoal, é nós respeitarmos, e outra coisa é nós amarmos. Nós não temos como. A inclusão, né, para mim, sempre foi buscar espaço no mundo, não foi transformar o mundo, né, em não acessível, entenderam? Então, como eu posso dizer assim, ó, nós não queremos um mundo diferente para o nosso filho, nós queremos que o mundo tenha acessibilidade e oportunidade para ele, né? Mas o mundo, ele é como ele é. Eu acho que é isso, Manu. Eu acho que a principal barreira, a principal dificuldade é realmente o jeito que a gente vê e como a gente pode driblar, né? Porque tem pessoas que realmente não estão preparadas e elas são excludentes por natureza e pelo contexto que elas vivenciam nas suas famílias também, né? Agora eu vou pedir para a Heloísa. Eu vou fazer uma perguntinha bem assim, que o que é ser mãe de um filho com especial, né? Pra ti, o que é ser mãe? Tipo assim, também para as famílias, né? O aspecto que é ter uma pessoa especial na família. Olha, ser mãe de uma pessoa com deficiência é ter uma confirmação. É ter todos os dias confirmação. Primeiro, do amor incondicional, que a gente ouve muito, né? A gente ouve o amor incondicional. Mas ter uma pessoa com deficiência e sentir isso, né?
é a gente ser capaz de transformar o mundo, né? E de trazer o mundo para nossa casa. E eu acho assim, que a maior sensação que a gente tem é a sensação de liberdade. Porque se nós somos capazes de mostrar os nossos filhos na sociedade, nós não precisamos viver presos em nada. Então, mostrar quem ele é, no meu caso, né? Mostrar quem ele é, Mané, e ter a oportunidade de mostrar a inteligência dele e procurar esses espaços que nunca foram fáceis de ser ocupados, é me sentir livre, é me sentir um todo, né? Então, eu me imagino assim que eu sou um livro aberto e que o que mais sensibiliza nessa questão de ser mãe é definitivamente aceitar, né? Aceitar quem eles são. E aí é que está a diferença, né, Heloísa? Quem eles são? Eles são pessoas com deficiência, mas eles não são menos. E a realidade de vida de cada um de nós, ela não se define, a nossa dificuldade não se define porque tem um filho com deficiência. Não. Cada um de nós tem as nossas dificuldades, né? E o que nos define é o que nós fazemos com essas dificuldades, quem nós somos mesmo diante das dificuldades, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Obrigada, né? Obrigada. Vitor Hugo, pode ficar à vontade. Boa noite. Simone, eu vou mudar um pouquinho o rumo, eu vou direcionar um pouco, porque aqui em Davi Canabarro, onde eu moro, a deficiência que mais predomina, assim, eu tive uma reunião com a PAI, inclusive, há um tempo atrás, e eles me passaram que seria a questão do autismo. Então, eu queria pedir que tipos de ações tu acha que podem ajudar essas pessoas e qual que é a acessibilidade que essas pessoas necessitam? Então, que pergunta difícil, né, Vitor? Todos nós hoje queremos descobrir isso, né? A gente quer poder ter uma forma de lidar, de garantir para essas pessoas essa equidade que a gente tanto almeja, né? Mas eu entendo assim, que dependendo do grau do autismo, mais comprometida essa criança ela é, né? Então ela tem várias dificuldades, como por exemplo as sensoriais e a de alimentação. Eles são muito seletivos, né? Então, isso tudo que eu estou te falando, eu não sou especialista nisso, mas eu acompanho muito, né? E nesse sentido, eu acho que no dia a dia seria a questão do barulho, né? Então, a gente pode muito entender que quando a gente está recebendo uma criança autista, a gente não pode estourar um balão, por exemplo, no lado dela, né? Que a gente tem que ver qual é a aceitação dela. E outra coisa assim, limitar a rotina dessa criança, né? Então, dentro desse contexto, eu não sei se tu é professor, mas na escola, tu é professor. Pois é, então na escola, eu penso assim, que toda a proposta é se dar um tempo para conhecer essa criança, porque com certeza ela vai te levar ao caminho, né? Essa semana passada nós tivemos um encontro aqui em Candiota, bem pertinho aqui do meu município, na semana estadual, e eu ouvi uma professora dizer que como é que ela fazia para reduzir o tempo dessas pessoas na sala de aula. Entendeu? Porque chegava às 3 horas da tarde e aquela criança se desorganizava dentro da sala de aula e tinha que enviar ela para casa. E aí a professora respondeu, não existe isso. Se ela se desorganizou, tem alguma coisa que está acontecendo na sala de aula, nesse horário, que está desencadeando, porque essa movimentação, essa desorganização deles está ligado a algum desconforto, pode ser até uma vontade de ir ao banheiro. Então, se ela não consegue manifestar que às 3 horas ela quer ir ao banheiro, pode ocasionar
desorganização. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita, Vitor, é se abrir para conhecer essa criança, né? A partir daí, a introdução tanto ao material pedagógico quanto à questão da barreira atitudinal, ela vai ser quebrada. E hoje existe, né? Se tu procurar ali na internet, tu abrir, tu vai achar N situações de rotina. E pelo que eu acompanho, assim, em se tratando de autismo, é rotina, né? Tem que ser criado uma rotina, tem que ser estabelecido uma afinidade, também tem que passar uma segurança para essa criança, e no mais é processo, né? Nada fácil, mas muito possível, isso eu acredito. Muito obrigado. Eu adorei essa pergunta, eu preciso falar sobre ela, porque nas diversas vezes que eu e Manu se reunimos para discutir quais seriam os temas, os eixos das campanhas distritais, num desses momentos me pegou algo muito tocante, que é a questão do autismo, sobre a gente olhar mais para essas pessoas, falar no olho, né? E isso vai muito daquilo que a gente precisa fazer com todo mundo, mas que às vezes a gente tá no corre-corre do dia a dia e a gente não olha no olho, né? Mas em especial foi o que me pegou e me fez, poxa, às vezes eu tô tão correndo para lá e para cá que eu não paro e não olho para as pessoas. Então, me tocou um pouquinho mais essa questão e eu precisava compartilhar com vocês, mas passo agora para o Jean poder fazer a pergunta, enfim, o relato dele. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Simone. Eu sou o Jean, aqui de Serafina. E um dos pilares que o Léo nos proporciona, né, que está até na nossa sigla, é a oportunidade. E eu acho que hoje a gente brinda muito essa questão da oportunidade em te ouvir. Então, parabéns pela tua fala. Eu me comovo muito com essa situação, por mais que eu não tenha nenhum relato familiar, nem nada. Eu vejo que isso é muito importante, né? E até parabenizo o Luiz e a Manu pelo trabalho, por conseguir reunir toda essa galera. E eu sou professor em faculdade, e eu acho que outra parte da nossa sigla, que é a experiência, é o que a gente tem que constantemente buscar. Viver e ter essa experiência com pessoas ou com ambientes que sejam defensores da acessibilidade. Porque é só a partir do momento que a gente tem contato que a gente vê que a teoria e a prática às vezes dá um conflito, e isso não é só na acessibilidade, é em qualquer área de estudo. A gente só vai aprender quando fizer na prática. E a prática na acessibilidade é quando vem para o nosso colo e a gente tem que resolver, tem que abraçar a causa. Então, enquanto professor de faculdade, né, eu vejo que o ensino em si, que deveria ser algo muito mais estruturado, mas a gente vê que o nosso país, ele não é um país que tem tanto isso na estrutura, desde o início. E por isso que essa visão estereotipada que a gente tem das pessoas é algo estrutural e é difícil da gente quebrar, porque já está na cultura. E quando está na cultura, a gente tem que, aos poucos, né, ir desmistificando e mudando todo esse padrão que a gente tem para, de fato, a gente conseguir agir. Isso vai de cada um. Mas o que eu estou falando, que é o relato, que eu já tive um aluno cadeirante, né? E agora estou tendo um aluno que ele tem algumas limitações e não é nem voltado ao autismo. A gente fala muito de autismo porque o autismo parece que ele está sendo mais conhecido pelas pessoas, né? Então parece que várias pessoas estão com autismo, o diagnóstico vai para o autismo, a gente já pensa, essa pessoa deve ter autismo, mas não é, né? Essas limitações, que elas não são perceptíveis, é muito difícil, e cada pessoa tem uma particularidade, um universo dentro dela, que é difícil a gente entender, e esse entendimento é a experiência que a gente tem que viver. Então, o meu direcionamento de toda essa contextualização, Simone, vai para fazer um questionamento que é relacionado à forma como a gente tem nessa parte da acessibilidade metodológica, se as limitações que a pessoa tem, ela deve ser guiada pela própria família da pessoa que tem deficiência, ou a própria instituição precisa criar um padrão ou dar um apoio, sei lá, de um diagnóstico de como a gente pode avaliar melhor a pessoa, porque no caso do aluno que eu tenho, né, meio que me embaranei, porque até o assunto ele é meio complexo para mim entender, então é difícil explicar assim como isso funciona, mas na prática, esse aluno em específico, ele veio com um laudo
da psicóloga. Então, é uma coisa que a faculdade mesmo pediu, né, que houvesse essa comprovação, porque a gente não pode fazer diferença se não há comprovação. Então, a faculdade solicitou e eles vieram com um laudo, então, da psicóloga, dando algumas orientações de como a gente pode avaliar, de quais são as limitações dessa pessoa, né? Não para a gente excluir material ou fazer coisas diferentes, mas dentro daquilo a gente falar de uma forma mais calma, mais devagar, tá no lado da pessoa para ver se ela entendeu. Então, é justamente nesse ponto que eu queria te questionar, que não sei se é da tua área de estudo ou não, mas a pessoa tem essa obrigação de levar um laudo ou a instituição tem que dar o suporte e mostrar que é acessível nessa questão? Olha só, deixa eu te explicar. Não é obrigatório levar o laudo. Porque assim, ó, o laudo, ele faz com que a pessoa diga assim, ó, eu confirme para a escola que ele tem uma deficiência, certo? Só que assim, ó, para a escola não importa a deficiência dessa pessoa. Não importa. Não importa se ela tem paralisia cerebral, não importa se ela é cadeirante, se ela é autista, não importa se ela é cega, se ela... Não importa. O que a escola tem que fazer é receber essa pessoa e dar acessibilidade. Então, a competência da escola é achar uma estratégia de que essa pessoa possa aprender. E essa tua contextualização ali que tu trouxe inicial responde também a questão do Vitor, como muito bem colocado. A única forma de descobrir é vivenciar. A única diferença, ou a maior diferença, é que nós somos família. E o professor está na escola, mas ele é o segundo responsável por essa criança, né? E se ele não se permitir vivenciar a experiência da descoberta, e na verdade aqui pode parecer até muito assim, parece muito, mas na verdade o professor ele tem que ter a humildade de ter que aprender ou reaprender para ensinar. Porque muitas vezes o que tu tá pronto ali para ensinar não tá de forma adequada. Então é aquela criança que vai, de fato, te mostrar os caminhos da aprendizagem. Mas respondendo a tua pergunta, Jean, a escola, ela precisa, ela é obrigação, tá na lei. A escola é que precisa se adaptar. É a escola que tem que dar acessibilidade. A pessoa com deficiência não tem como deixar a deficiência dela pendurada na porta e entrar e acessar a universidade, como é o teu caso, e ter ali... Não, mas é assim, sempre foi assim. Eu preparo para os 24 alunos da sala. Tu vai ter que estudar assim, isso não existe, né? E aí é que eu digo, o problema é que a escola, ela precisa dar esse assessoramento. Mas a própria escola, a própria universidade não tem o assessoramento dos órgãos competentes. Mas esse fato não é responsabilidade da pessoa com deficiência. Então, veja bem como que é uma pirâmide muito complexa, a qual a gente vivenciou muito. Então, assim, ó, o fato de que não haja investimento, que não haja assessoramento, de que não tenha políticas públicas, de que não tenha formação continuada, não quer dizer que isso... Bom, como eu não sou assessorada pela universidade, eu me recuso a trabalhar com essa criança. Não existe porque nós, por exemplo, assim, ó, cada um de nós, como eu falei ali também na minha fala, nós estamos postos na sociedade com uma responsabilidade. E fomos nós que escolhemos. Fui eu que escolhi ser pedagoga, fui eu que escolhi ser professor. Então, existe, sim, e eu acho, assim, ó, que ainda está longe, muito longe, de o professor ter, de fato, esse assessoramento. Mas, sendo bem objetiva, não é a família. Não é a família. Se a família não quisesse levar o laudo, ela poderia não levar. Porque daí a universidade tem que absorver, a universidade tem que ter o atendimento educacional especializado. E aí, quando essa pessoa entra na universidade, vocês têm que esquecer a condição de saúde dela. Vocês têm que avaliar e ver qual é a forma que ela vai aprender. E aí não importa qual é a deficiência, o que importa é descobrir qual é a funcionalidade dela. Entendeu? Então, são duas questões, o que é a área de saúde e o que é a educação.
Embora as escolas ainda obriguem, né? Porque ela, para dizer, bom, para ela ter um atendimento, como tu me trouxe aqui, para ela ter um atendimento diferenciado, tem que ter a comprovação. Mas quando eu, professor, que eu não sou professora de rede de escola, né? Mas eu colocando assim, ó, o Jean, entra aquela pessoa, entra na universidade e tu dá a tua primeira aula, tu percebe. Aquele aluno não vai aprender como o outro. Agora, como ele vai aprender é uma descoberta dos dois. E claro que aqui nós estamos falando como deveria funcionar, só que daqui vai começar a faltar, porque o Jean ele vai ter que cuidar da turma inteira, certo? E quem é que vai se responsabilizar por dar acesso? Quem é que vai trabalhar? Por exemplo, aí tu recebe lá na universidade um menino surdo, por exemplo, e ele não tem Libras. Ele não teve acesso a Libras. E aí tu me pergunta como é, se ele não é alfabetizado, ou se ele não escreve, como que eu vou dar acesso à educação desse rapaz? Se ele não tem Libras, aí eu tinha que te dizer, olha, Jean, a tua universidade tem que ter uma Libras dentro da sala de aula, e esse rapaz, ele tem que ter um período no contraturno para ir lá para o AE para aprender a Libras. Senão é o Jean que vai fazer. O Jean vai ensinar o conteúdo, mas quem vai trabalhar as estratégias de comunicação, de acesso a esse conteúdo, é o outro profissional, que é o professor da sala de recursos. Ou seja, complexo. Ou seja, não deveria prejuízo de pessoa, né? Sim, eu posso só complementar, Luiz, passar para os outros. Sim, essa situação é uma situação que eu acho que as faculdades elas estão se preocupando um pouco mais, tanto que agora foi contratada uma assessoria, né, para que dê todo o suporte legal e também prático para que isso aconteça, mas eu acho que o mais importante até do que a gente só tentar apagar o fogo, né, quando vier a pessoa, é a gente demonstrar que as portas estão abertas para que essas pessoas venham, porque tem sim suporte, né, tem essa prevenção, né, já tem esse cuidado. Então, a minha dúvida era justamente essa, porque a gente até tive contato com a Vanessa Freitas, que ela é lá de Porto Alegre, não sei se você conhece, Simone, mas ela estuda também nessa área, e ela passou um workshop para nós, professores, mais na prática, né, como funciona a didática e tudo mais. E aí foi uma coisa que eu não tive tempo para questionar para a coordenação, para ver se isso era obrigatório ou não, né, porque veio na mão assim, tem o laudo aqui, mas beleza, será que esse laudo foi a faculdade que pediu? Será que foi a pessoa que trouxe? Como é que foi? E aí depois, né, mais tardar, eu descobri que foi a pessoa que trouxe, mas eu não sei como foi a tratativa. Então eu só queria saber em aspectos legais, porque como tu disse, na sala de aula a gente sabe quem tem limitações ou não, é perceptível, né, por mais que não seja físico. E aí numa dessas a gente fica meio assim de solicitar alguma coisa, de tentar fazer alguma coisa diferente. Então vai muito da forma como a faculdade, né, ela traz, e de cada professor como tem a tentativa, e às vezes não fazer essa diferença em separar tal pessoa, mas vamos adaptar, se essa pessoa não entende, talvez não é uma deficiência, mas só uma limitação, ou pode ser que seja uma deficiência, então vamos entendendo conforme a experiência. Mas obrigado, tá, Simone? Falei demais, gente. Não, imagina, e até porque, Jean, a exigência, por exemplo, do laudo, ela não precisa ser vista assim de forma negativa. O que a gente tenta explicar é que isso é indiferente. É indiferente, tu entendeu? Se a pessoa vai trazer o laudo ou não. É que nem quando tu quer submeter um projeto para pesquisa. Tu não põe o teu nome ali, né? Tu não vai colocar teu nome, Jean, Luiz, Manuela, a gente não vai colocar o nome da gente. O que eles vão avaliar é se aquele projeto é bom ou não. E no caso da pessoa com deficiência, é a mesma coisa, não interessa a especificidade dela. O que tu tem que entender é que aquela pessoa está ali, que tu vai ter que criar, né, caminhos para fazer com que ela atinja os objetivos propostos dentro do currículo, né? Dentro de cada disciplina, que ela possa ter esse desenvolvimento. E qual é o aspecto, né? Porque aqui, eu também, quando eu falo só em desenvolvimento, não quer dizer que essa pessoa esteja ali na universidade apenas e unicamente para se profissionalizar.
Tem muita gente que é contra isso. Ah, mas então vai para quê? Vai para ter cidadania. Vai para ter desenvolvimento. E isso também é um direito que a pessoa tem. Né? Heloísa, tu tinha... Oh, Acho que a desculpa. Heloísa tinha falado antes. Não sei se ela tem alguma dúvida, não? Tá. Tia G, então. Boa noite, pessoal. Eu solicitei a minha participação porque é um tema que eu gosto muito, né? E eu estou como diretor numa escola, então é algo que a gente vivencia, mas eu queria só contribuir também nessa questão de laudos, enfim, que nas escolas não é obrigatório, né? Então, sim, a gente consegue detectar e é encaminhado para a sala de AEE, enfim, se tem todo um olhar. Mas eu queria colocar para vocês também um pouquinho de algo que eu há muito tempo eu questiono, que é o sistema educacional. Porque para constar no censo escolar tem que ter o laudo, senão não pode ser constado, né? Aí vem aquelas famosas avaliações do governo, né, como o SAEB, a Provinha Brasil, enfim, entre outras, que aí a gente como professor, como gestor de escola, a gente acaba sendo, de certa forma, pressionados. Por quê? Porque é através dessas provas que vem recursos financeiros também, né? E aí as provas são padrões. Eu tive um desentendimento muito grande com a aplicadora da prova do SAES, que é do Rio Grande do Sul, porque a criança que estava na turma, ela tem múltiplas deficiências, então ela não lê, não fala, ela vai para a escola exatamente para ver, né, a socialização, e ela exigindo que a menina fizesse a prova. Então, assim, foi algo muito marcante, foi algo que, para mim, foi muito impactante, e eu fiz com que, e houve um desconforto também, porque eu fiz com que ela fizesse uma ata registrando, né, e enfim, deu uns pequenos, porque eu acho que quando você, uma coisa assim que eu percebo das diferentes deficiências existentes, que você não tem que só olhar, e uma coisa que a Simone falou, e eu fiquei pensando muito, é como que a gente age, como que a sociedade age. E geralmente é o assistencialismo, sim, né? Infelizmente a gente olha ainda de uma forma e age de uma forma assistencialista para esses casos. Eu só queria relatar assim, que são pequenas coisas que a gente pode também fazer com que com que essas pessoas tenham o seu direito de estar aonde elas quiserem, né? São simples ações. Eu recentemente, vocês me conhecem, né, pessoal? Vocês sabem que eu, quando acho que alguma pessoa está fazendo errado, eu vou lá e vou tentar. São coisas simples, desde estacionar num local que não é... São pequenas atitudes que a gente tem, nós, né, do Léo, temos que olhar para isso e não fechar os olhos. Mas é só isso que me deixa um pouco, de certa forma, incomodada, é que agora voltando para a questão da educacional, é uma forma, né, que eles colocam essas provas avaliativas de forma padrão. Então, de certa forma, exigem que a escola faça algo e eles fazem algo totalmente contrário. Isso me deixa muito desconfortável. E é algo que a gente vai ter que levar para a discussão e precisamos da ajuda de todo mundo, inclusive de vocês, pessoal. Temos que questionar mais sobre isso. Temos que colocar isso
para a população, porque a maioria das pessoas não sabe. Você padronizar não existe. Porque, como bem a Simone falou, tem os 24 na sala, tem os 20, 25, cada um é diferente, cada um aprende de forma diferente. Então tem que ter esse olhar diferenciado. Mas aí vem um governo que padroniza, né? Então, só queria contribuir nesta fala. E parabéns, Luiz, Manu. É super necessário nós estarmos falando sobre isso. Estar refletindo. Que legal. Eu acho que, assim, eu acho que, eu não sei se eu podia falar, mas já me atravessei aqui. Eu acho que o teu depoimento, assim, ó, essa tua contextualização, ela mostra um lado, assim, ó, que é da família e que é do professor, né? A angústia, né? Nós temos a angústia de ver que as coisas não estão certas, não estão bem, e que aquilo, o sistema empurra em nós, né? Muitas vezes a gente quer parar, quer se dar o tempo, quer entender, mas a gente é atropelada por um sistema e por um imediatismo, né, que acaba excluindo essas pessoas e gerando a falta total de oportunidade. Mas é muito importante também para mim ouvir tanto o Jean, né, tu, o Vitor ali, que são pessoas que estão no dia a dia. E eu acho que o Luiz Henrique trouxe muito essa questão de Jean, desculpa, acho que foi o Jean que falou, de ouvir quem defende. Porque às vezes nós estamos submersos nas dificuldades e acabamos, por mais boa vontade que a gente tenha, vencidos de que aquilo não é possível. Então a gente entra num outro mundo onde é afirmado as possibilidades, as potencialidades e passa a conhecer o lado de quem defende. Isso nos fortalece e faz com que a gente tome fôlego e volte lá para a nossa realidade mais fortalecido para encarar tudo isso, né? Muito obrigada, assim, pela tua fala também. Heloísa? Bom, eu não falei antes, mas eu sou formada no magistério e desde que eu entrei no primeiro ano, eu assumi a turma, fiz em Davi Canabarro. E eu trabalhei com crianças autistas e, assim, foi uma surpresa para mim, sabe? Eu já sabia que a criança tinha, só que ela teve crises dentro da sala de aula e me pegou muito de surpresa e eu fiquei sem saber o que fazer. E eu só passei para diretor e tudo mais. E daí, depois eu tentei conversar, né? Porque daí foi falado para mim que iria acontecer e tudo mais. Só que é algo que, assim, eu não estava preparada e não estão preparados. Tipo, na maioria, principalmente aqui na minha cidade, que eu moro em Siríaco, tem alunos que tem, e simplesmente quando acontece uma criança que é alguma coisa, o professor fala, não, mas eu sei lidar. Quando acontece uma coisa, é extremamente grosso, age de forma, tipo, com um antiprofissionalismo, assim, que me deixa muito revoltada. E que nem aqui na minha cidade tem pessoas trabalhando com crianças autistas que não têm formação nenhuma, que não têm preparo para fazer isso, a acessibilidade é muito pouca. Vou botar um exemplo, nós temos o ponto turístico, é o Cristo, que é um morrão, e tem a coisa para cadeirante, não tem como um cadeirante subir lá, não vai ter como subir numa escada, então assim, é ridículo. Aqui nós temos tipo, vamos supor, para deficiente visual, a passagem, mas que dá de cara numa porta de vidro. Tipo, são coisas que me deixam frustrada, sabe? Porque eu fazendo um curso sobre educação inclusiva, porque eu gosto dessa parte, pra mim, tipo, me botar nesse eixo e trabalhar com crianças assim, para que tenham pessoas especializadas nessa parte na minha cidade. Porque realmente tem pessoas aqui que estão agindo de forma muito arrogante, sendo muito inconveniente, e a sociedade está fechando os olhos para isso. Se eu vou te deixar um pouco mais tranquila, Heloísa, dizer que esse é um processo
né? Que vocês, eu não sei quantos números de habitantes tem a tua cidade, mas é um processo que poucas cidades estão muito melhor. Isso é importante de se dizer, né? E que pessoas assim como tu e cada um de nós, elas estão nesses municípios para fazer a diferença. A gente não vai conseguir tornar realidade, padrão, mas a gente vai trazer sempre, aonde a gente estiver presente, a gente vai trazer essa reflexão e as coisas vão evoluindo, às vezes mais rápido, às vezes nem tanto, né? Mas o importante é que eu não conheço, assim, ó, é difícil, né, que a gente converse com alguém. Eu já tenho andado assim, acho que de norte a sul do estado, e que não tenha uma pessoa que tenha esse olhar. Então, o que acontece? Esse processo, essa ruptura precisa acontecer. E nós estamos aqui não para resolver tudo, mas para dizer ou para deixar já claro que precisa ser transformado. Então, do que nós vivemos lá no nosso passado, ao que nós estamos vivendo hoje e do que a gente quer no futuro, né? E isso a gente precisa se sentir fortalecido de que a gente é capaz de fazer, né? Bom, só vou me meter aqui de novo antes de passar a palavra. É que outra coisa é a do laudo, né? Aqui, na minha cidade, tipo, eles meio que eles falam assim, a gente não exige laudo. Mas aí chega uma criança e eles ficam insistindo para que os pais levem, dão a orientação de levar, para receber um laudo para aí sim trabalhar com aquela criança. Tipo assim, eles falam que não exigem, mas a partir do momento que a criança entra na sala de aula, eles começam a, tipo, direcionar para os pais o encaminhamento para eles levarem a criança e trazer um laudo para assim ser trabalhado. Muito difícil. É a atitudinal, né? A barreira atitudinal que a gente falou. É a mesma coisa pensar que tem alguém que vai nos dar a receita, né? Então, por favor, chama alguém que me dê a receita como trabalhar com tal deficiência. Isso não existe. É até ironia, né? É ir contra os princípios, né, da proposta do educador, né? Porque se tivesse receita, então não haveria nenhum analfabeto, né? Independente de ser ou não pessoa com deficiência. Acho que a gente precisa se doar mais para realmente termos essas respostas, né? Perfeito. Laura, pode ficar à vontade para falar. Não. Posso passar para Maria Paula enquanto? Fica à vontade, Maria. Oi, boa noite. Eu estudo no segundo ano do ensino médio e na minha turma tem um menino que ele é autista. E todo trimestre agora a gente tem que fazer uma prova que é a avaliaria-TRI. E esse guri, ele não desenvolveu a leitura muito bem. Então, naquele dia que foi feita a prova, tinha uma professora que ela não era especializada para lidar com pessoas autistas. Tem uma funcionária na nossa escola que é especializada, só que ela só atende, eu acho, não sei direito porque eu não fui a fundo, alunos que têm laudo, né? Então, aquele dia ele tentou começar a fazer a prova, mas aí, como a professora precisava ler alto para ele, foi decidido que ele iria fazer a prova com essa professora. E essa questão de tipo, nossa, tem que ficar mudando porque a professora não é muito capacitada para lidar com pessoas autistas, principalmente, que tem mais na minha cidade, pessoas autistas e com Down, eu percebo bastante. Até mesmo na minha turma, tipo, tem alunos que não dão abertura para esse aluno, não conversam, parece que excluem ele, só porque ele tem essa deficiência ou porque ele parece estranho por causa disso. E daí eu vejo essa questão também, tipo, de acessibilidade para pessoas com deficiências físicas, tanto na minha escola quanto na minha cidade.
por exemplo, na minha escola não tem ninguém que é cadeirante e tal, mas se tivesse alguém, não teria acessibilidade, porque tem um monte de escada e não tem rampa e nada. Então, se viesse uma pessoa cadeirante, teria que, não sei como, fazer rampa para ela e tal, porque não tem nada de questão de acessibilidade. E também na cidade não tem nenhum tipo de rampa que traga uma maior acessibilidade a essas pessoas. Eu comecei a reparar isso faz um tempo. Eu queria relatar isso, principalmente na questão educacional, que na minha escola está pecando bastante na questão da acessibilidade. É isso. Então, Maria, importante, né? Vocês viram, algumas pessoas hoje não se manifestaram, mas com certeza, assim como a Maria e todos que falaram aqui, tem alguma relação, conhece alguém com deficiência, ou na escola, ou é família. E essa questão que tu está trazendo, Maria, me parece, no primeiro momento, que está tendo muito desconhecimento da família, né? Então, a família precisa também entender os direitos dessa pessoa e fazer com que ela possa, através desses direitos, fazer a transformação. E a questão, assim, da não aceitação, né? Também, às vezes, na escola, não é ofertada a oportunidade dessas pessoas se demonstrarem como capazes, né? O Remo, quando ele estava ali, vou contar bem rapidinho, quando ele estava ali no ensino fundamental, ele não sentava na cadeira, então ele estava no 6º ano e ele ficava ou no colo ou no balanço. Então, muito espástico, né? Ele não tinha uma postura que comportava ele sentado na cadeira. Então, ele sempre pediu, né? Nós penduramos um balanço na sala de aula e ele ficava lá no fundo, atrás dos outros. Aí, quando era dia dele apresentar o trabalho, a professora fazia com que todo mundo virasse as classes, entendeu? Então, ele ficava na frente, todo mundo virava a classe. Então, são oportunidades como essas. Oportunidades assim, ele é diferente. Não vamos pendurar o balanço aqui na frente. Nem precisaria, né? Imagina ele sem poder olhar para trás com todos os colegas atrás dele. Era muito melhor para ele ter os colegas todos na frente dele e ele poder acompanhar o que estava acontecendo. Mas quando se dava, assim, dele demonstrar, seja de qual forma for, virar a turma. Então, às vezes, faz falta do próprio professor no automático do dia a dia criar espaços como esses, né? De criar atividades que eles podem fazer e demonstrar aos demais da turma a capacidade que tem. Isso é bem válido, né? Perfeito, então, Laura, fica à vontade agora. Conectei o áudio pelo celular, agora tá ok? Tá bom. Gente, só queria dizer rapidinho que eu tô muito feliz, de verdade, por ter tanta gente assim discutindo e debatendo um assunto tão importante que há um tempo atrás, enfim, não era tão discutido como agora. Eu convivi com deficiências, com acessibilidade a minha vida inteira. O meu tio, ele nasceu com paralisia cerebral, então, literalmente, desde que eu nasci, eu convivo com isso. Eu trabalho há quase 3 anos com deficiências, com autismo. Eu fui monitora numa escola e agora eu sou cuidadora de uma menina que tem síndrome de Landau-Kleffner. Então, é uma coisa que eu convivo desde sempre e estou convivendo todos os dias. Então, estou realmente muito feliz de todo mundo estar discutindo sobre isso e pessoas realmente interessadas, né, em melhorar, a dar mais acessibilidade mesmo a quem precisa, né? Então, Simone, muito obrigada pelos teus ensinamentos. Eu acho que vai ser muito válido. E parabéns mais uma vez, Manu e Luiz. Tá incrível, incrível. Ai, querida, muito obrigada. Eu que agradeço, assim, a tua manifestação e, assim, a tua energia boa, né? Quando eu ouvi a tua voz, eu fiquei muito feliz, assim, da tua boa energia. E então, o contexto de que tu nos traz nessa tua perspectiva de que conviveste desde sempre com uma pessoa com deficiência, traz também a naturalidade do que nós devemos, né, fazer. Obrigada por te ter trazido, então, essa questão para a gente também. Obrigada pelo carinho. Obrigada, eu.
Olha só, pessoal, a Júlia Zabot colocou aqui no chat: indica o perfil do Ivan Baron no Instagram para quem tem interesse em entender na prática sobre o capacitismo e a inclusão. Vídeos sobre questões básicas que ele aborda e que recomendo. Eu vou enviar no grupo do WhatsApp para que todo mundo tenha acesso também, tá, pessoal? Eu quero dizer que é incrível ouvir todo mundo falar. A gente está aqui, enquanto diretores, eu e a Manu, muito mais em trazer à tona essas questões, em fazer com que elas sejam mais pautadas e faladas, né? Mas também preparar os nossos companheiros para poderem estar à frente desse setembro da acessibilidade, né? Essa conversa com a Simone hoje foi para isso, sabe? Para que a gente, de fato, disseminasse o conhecimento. Nós estávamos em 30 e poucos companheiros, na maior parte da nossa reunião aqui, mas esse é o intuito mesmo, de dar esse tema para vocês, dar uma proposta para que vocês realizem em seus clubes, nas suas cidades, mas também poder trazer esse ensinamento, esse conhecimento todo que a Simone tem, de toda essa trajetória que ela vem trilhando, que já trilhou, né? Mas, de fato, é para que vocês se sintam preparados para realizar essas campanhas dentro dos clubes de vocês, tá, né? E, Simone, demais por ter aceitado. Nosso encontro era para ter acontecido, de fato era para ter acontecido. Pessoal, o filho dela foi presidente do Léo Clube, então quando a gente ficou sabendo disso, também foi uma alegria gigantesca, porque tu olha para trás, tudo que a gente correu atrás, sabe, para procurar pessoas que realmente viriam para cá e vão ensinar alguma coisa, vão oferecer algo das suas vidas para nós, né? E a gente encontrou essa mulher fantástica que é a Simone e a sua família fabulosa também, com ensinamentos que a gente vai levar para a vida e que vai nos fazer também disseminar um pouco mais sobre o conhecimento, porque a gente fala de Léo e o Léo, muitas vezes a gente diz que o Léo chega onde as administrações públicas não chegam, né? E o Léo, de fato, está aí para fazer a diferença, seja nas pequenas ações ou nas grandes ações. O importante é que a gente esteja em movimento. E, de fato, o nosso movimento leoístico, né? Simone e Manu, eu não sei, apresentamos o vídeo ou tu queres que a gente encaminhe no grupo? Eu apresento daqui. Eu acho que a gente pode apresentar, Luiz, e depois daí a gente, as meninas que falaram daí, pediram a palavra, daí falam, depois do vídeo, e daí depois a gente encerra. Depois, se tiver mais alguma dúvida, daí a gente pode mandar lá no grupo, né, adicionar as pessoas no grupo, daí podem tirar dúvidas por lá também, se a Simone aceitar. Posso, Simone, apresentar? Sim, com certeza, eu fico bem à disposição também. A gente vai falar de coisa boa, de notícia boa, de gaúchos que ajudam o nosso estado a crescer, a se tornar mais humano, com mais solidariedade, com mais pluralidade. Aliás, tá aqui, ó, uma das nossas palavras mais importantes, pluralidade. É isso que a gente quer muito aqui na RBS TV. Pensa no mundo de todas as pessoas com todas as suas diferenças, com suas motivações, com suas qualidades, com suas deficiências, tudo misturado, vivendo em harmonia, enriquecendo o nosso estado. Pois isso é pluralidade. Pluralidade, buscar diferença, receber bem quem é diferente da gente, viver junto, é algo tão bacana, tão poderoso, que pode provocar mudança e inspirar histórias incríveis de superação. A história do Herman, um estudante de Bagé, é um baita de um exemplo disso. Um jovem de 20 anos. Ele começou a fazer um curso técnico e adorou a turma, adorou os colegas. Mas o que torna essa história especial é que o Herman e seus amigos aqui estão dando uma lição para todos nós. A repórter Fabiana Gonçalves explica pra gente. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Pro Herman não tem tempo ruim. 20 anos com paralisia cerebral e cheio de planos. Terminou o ensino fundamental e avisou os pais que queria estudar no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU em Bagé, na cidade onde mora.
Só que para entrar na escola tem que fazer vestibular. Hermann não se intimidou, foi e fez bonito. Acertou mais que os alunos que entraram no instituto por meio de cotas. Só que até então, Hermann não se enquadrava nas cotas porque não havia uma categoria para deficientes como ele. Daí a reitoria entendeu que ele merecia entrar e Hermann virou aluno. Hoje, olhar para ele é oferecer a outras famílias as possibilidades de acreditar, de olhar para o futuro, de respeitar até mesmo a condição de seus filhos. Ele veio para cá para estudar, mas acabou provocando professores e colegas que desenvolveram uma ferramenta que facilita a forma como o conteúdo é transmitido para ele dentro da sala de aula. A paralisia cerebral afeta os movimentos do corpo e a coordenação muscular do Hermann. Para receber os conteúdos, ele precisa usar esse computador. Ele é equipado com um programa especial que funciona com o piscar dos olhos. O problema é que o sistema é antigo e difícil de operar, e ainda é pago. Em busca de solução, o professor Marcelo decidiu desafiar os alunos. Quem desenvolvesse um sistema mais simples e gratuito ganharia até bolsa de estudos. Eu via a necessidade dele na hora de interagir, na hora de montar, de fazer os exercícios. Então a ideia era de criar algum projeto que facilitasse o estudo dele, né? O estudo, a realização de avaliações, com um pouco mais de autonomia para o professor. A Natália e a Luísa abraçaram a causa e decidiram topar o desafio na metade do ano passado. Neste mês, Hermann já começou os primeiros testes no novo sistema. Estou muito feliz com o trabalho da Luísa e Natália. O programa que elas desenvolveram não precisa ser instalado no computador. Ele vai ficar disponível na internet. Além de gratuito, o software é simples de ser acessado e os próprios professores vão poder montar as aulas para o Hermann. A gente queria fazer algo que fosse usado, alguma coisa que fosse usado, alguma coisa que fosse relevante e que ficasse aqui no campus, né? Pra gente não sair e deixar alguma coisa, né? Daí, quando surgiu essa ideia, a gente entrou de cabeça e vamos lá, né? Eu acredito que isso é um crescimento, um conhecimento, né? Que a gente, aqui dentro, a gente se transforma, a gente cresce e aprende que o que a gente consegue, a gente não precisa ficar só pra gente, a gente pode transmitir e levar mais além. O sistema também permite que o Hermann responda exercícios e realize as provas sem a ajuda de ninguém. E tudo é enviado automaticamente aos professores. No próximo semestre, o programa vai ser testado por alunos e professores do IFSUL. E depois, a ideia é que ele ganhe o mundo. Da forma que nós trabalhamos ali, é possível que ele fale em qualquer idioma, não só em português. Então a restrição de idioma ela não existe. Então a ideia é que a gente consiga divulgar esse trabalho e que pessoas de qualquer lugar do mundo possam utilizar esse sistema de forma gratuita. O Hermann adorou os esforços e é todo agradecido. Muitas vezes eu penso em desistir porque isso pelas dificuldades e são minhas colegas e professores que me ajudam. Obrigada a todos e contem sempre comigo. Baita exemplo esse do Hermann, né? Uma inspiração para muita gente. Inclusive, eu quero conversar um pouquinho mais com a Fabiana Gonçalves, que fez essa reportagem. Oi, Fabiana, bom dia para você. Interessante a gente destacar, né, Fabiana, que quando foi feita essa reportagem, não existia cotas específicas para pessoas como o Hermann. Felizmente, isso mudou, né? É verdade, Cristina. Bom dia para ti, bom dia para todo mundo. O Hermann fez o primeiro vestibular em 2015 e as cotas para alunos com deficiência em universidades e institutos federais foi criada apenas em 2016. Então, quando tudo isso aconteceu, ele já era aluno do IFSUL aqui em Bagé. E eu posso falar de como foi bacana acompanhar essa história de superação do Hermann. Todo o envolvimento dele com os alunos, com os colegas. Esse sistema que as meninas desenvolveram vai ajudar alunos com deficiência não só aqui, mas no mundo inteiro, como bem disse o professor Marcelo. Fiz questão assim, de mostrar essa reportagem, porque imagina que se nós tivéssemos omitido a oportunidade para ele, né? Então,
eu acho que o desconforto que a Heloísa trouxe aqui, a luta dela, não precisa ser família, né? Mas a gente não aceitar e correr atrás pode ser muito transformador para uma pessoa. Se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa, a gente já vai estar com a nossa missão cumprida, né? Mas esse desconforto nosso em querer melhorar pode ajudar muita gente, né? Vamos tirar uma foto e depois daí as meninas façam as perguntas, pode ser? Daí todo mundo liga a câmera, daí a gente tirar uma fotinho. Vamos lá, né? Não precisa ter vergonha. O Luiz tira ali pra gente. Vou de novo. Todo mundo pronto? Só um minutinho que ficou o meu mouse no rosto de alguém. Agora deu certo. Foi? Heloísa, pode fazer tua pergunta. Bom, eu de novo, né? É que eu já convivi com várias pessoas com deficiências diferentes. A minha vizinha cadeirante, a história dela é muito triste. Quando ela nasceu, o pai dela colocou ela no fogo, então por isso ela é cadeirante. E eu sempre, tipo, nunca tive essa diferença de, tipo, ela é cadeirante, ela não pode, sabe? E a família dela sempre, tipo, meio que excluía ela, porque ela se intrometia nos assuntos, ela tem 38 anos, ela se intrometia nos assuntos e eles não gostavam. Eu ia lá, sentava do lado dela e conversava com ela. Essa é uma coisa que eu queria falar. Aí outra coisa que eu queria falar, daí encaixa uma pergunta. Eu tive uma colega que ela era surda e muda. Na sala de aula, a professora passava e ela não entendia. Então eles tiravam ela da sala de aula para botar com uma pessoa que entendia mais ou menos Libra para passar coisa para ela. O certo seria ter alguém em sala de aula para auxiliar ela? Intérprete. Sim, se ela é surda, ela tem que ter intérprete de Libras na sala regular. Ela precisa ali, assim como o tutor, né? Algumas pessoas com deficiência precisam do tutor para ajudar. No caso da pessoa surda, ela precisa da intérprete de Libras na sala de aula. Como é que ela pode estar presente, mas se ela não tiver a intérprete de Libras, é a mesma coisa que não está na aula, né? Ela não vai ter acesso nenhum. Inclusive, Antônia? É um direito, né, Heloísa? Antônia, quer fazer a tua pergunta? Uma pergunta, então. No caso, não é bem uma pergunta, é uma coisa que eu tenho para contar. É que, tipo assim, eu faço psicóloga, né, lá em Soledade, daí eu fiz um teste, e daí ela descobriu que eu tenho autismo. Então, é um autismo bem leve. Só que assim, tipo, o autismo, ele é vamos dizer, uma doença grave, tipo, grave. Pode ser grave ou não pode ser grave. Tipo, a minha é um autismo bem leve, sabe? Não é aquele autismo, sabe? E, tipo assim, o autismo, ele pode causar dificuldades em algumas coisas, né? E eu tenho bastante dificuldade em algumas matérias da escola. E, tipo, tem algumas que eu não vou bem, sabe? Mas, tipo, isso é normal, né? Tipo, sim, Heloísa, imagina, eu não tenho, acho que não, né, nenhuma deficiência. E tem matérias como matemática que eu nunca fui bem, né? Então, imagina, não é só matemática, mas matemática eu tenho terror, né? Mas deixa eu te dizer, o fato da pessoa ter autismo é apenas uma característica, né? E aí tu trouxe, né, uma questão muito importante, que é o relato da pessoa que tem autismo. Então hoje a gente diz que o autista, ele é considerado uma pessoa com deficiência. Então, para todos os fins,
legais para tudo que nos diz ali a Lei Brasileira de Inclusão, o autista pode se beneficiar. Então, não é só... como é que eu poderia colocar assim para ti? Quem vai dizer as tuas dificuldades e as tuas potencialidades não é o autismo. É a oportunidade que tu vai ter e como tu vai conseguir te desenvolver. Isso, acho que é bem o que a gente tinha falado ali na questão do laudo. O que a gente precisa é manter o diálogo e entender que a pessoa não é completamente o todo, é que nem as aulas. Eu vou te trazer uma outra questão para fazer um comparativo, tá, Antônio? Nós trabalhamos muito nós conversamos muito dentro do ETED com a federação, né, das altas habilidades, tá? Então, é outro assim, ó, desconhecimento total e preconceito, porque a gente acha que a criança auto-habilidosa, ela é gênio. Ela tem que ir bem em matemática, português, ciência, ela tem que ser 10 em tudo, ela tem que decorar a placa de carro, ela tem que tudo, entendeu? E, na verdade, não é assim. Então, tem áreas que aquela pessoa auto-habilidosa, ela vai ser um gênio, mas vai ser outra que ela vai ser uma tragédia, que ela não vai ter uma interpretação. Então, assim, ó, o fato de tu ter um diagnóstico de autismo não quer dizer que a tua, eu não vou bem naquela disciplina, seja pura e exclusivamente por isso, entendeu? E eu acho que ao longo da vida toda, o que tu precisa fazer, principalmente, é focar na tua potencialidade e não te sentir menos como que tu não for, digamos, dentro do padrão. Isso aí é o que menos importa. O que tu precisa é entender e seguir naquilo que tu vai bem. E, acima de tudo, a aceitação, né? Da característica. É uma característica. E, como tu disse, um autismo leve. E que hoje tu tem o privilégio de ter esse diagnóstico. Né? Porque eu conheço pessoas adultas que depois dos 40 anos, acho que mês passado, nós aqui trabalhando com a questão da confecção das carteirinhas de autismo, aí uma mãe mandou lá os dados para a gente fazer a carteirinha do filho dela. Acho que 15 dias depois ela disse, agora eu preciso a minha. Eu descobri que eu também sou, então imagina, né? Então, tu vê pessoas assim ao longo da vida toda com dificuldades, com características diferentes e que não tinham oportunidade de diagnóstico. Eu acho que o fato de tu saber, né, o que te faz diferente é um ponto muito positivo para tu focar na tua potencialidade, né? Acho que isso sim é bem importante. Obrigada pelo teu relato, Antônia. Eu que agradeço. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que não temos mais perguntas, mas de coração a gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui, mas um agradecimento muito especial pela Simone estar conosco e trazer tantos relatos, né? Mas, de toda forma, todo mundo contribuiu um pouquinho, é isso que faz a gente ver que deu certo, e que bom que deu certo. Nós havíamos nos programado para um tempo específico e extrapolamos ele bonito, mas é bonito ver a gente falar sobre acessibilidade e inclusão, tá? Eu acho que a gente está dando o pontapé inicial para grandes campanhas dentro dos nossos clubes, no Distrito Léo LD7, e que a gente possa fazer com essas ações pequenas ou grandes ações, pequenos resultados ou grandes resultados, que o nosso propósito seja encontrado, né? Que a gente trabalhe no nosso ritmo, no ritmo de uma liderança muito especial, tá? De coração, muito obrigado. Manu, deixo contigo agora. Muito obrigada a todos que se fizeram presente aqui hoje. A gente espera que, como o Luiz já falou, que tenha engrandecido também não só as campanhas, mas o pessoal, né, tenha desenvolvido vocês um pouquinho mais e tenha aberto a mente um pouco mais sobre essa questão de acessibilidade e inclusão. Simone, eu quero te agradecer por tu ter topado desde o início, quando eu te mandei a mensagem, para tu estar aqui hoje e dizer que foi incrível e que eu tenho muita admiração por todo o trabalho que tu já fez até agora.
Queridas, eu que agradeço e parabenizo vocês por trazerem esse tema tão importante para um público também muito importante. Eu quero, para finalizar, mostrar aqui a nossa cartilha. Essa cartilha a gente acabou fazendo no processo da inclusão do Hermann, e aqui nós temos um apanhado de legislação que fala, que garante, né? Ah, mas onde é que está na lei que garante isso? Onde é que está? E a gente trouxe esse apanhado, ela pode ser encontrada ali no site da Unipampa ou no site do nosso Conselho Municipal aqui de Bagé. E quero finalizar, assim, agradecendo todo o retorno que a gente teve hoje, esse monte de relatos, assim, que provavelmente a Manuela e o Henrique, quando fizeram essa proposta de discussão, não imaginaram que nós teríamos hoje aqui esse público tão diverso, né? E eu acho que o que eles se proporam a fazer hoje à noite, eles conseguiram, quer dizer, né, o Léo está aberto, né, a falar sobre a pessoa com deficiência. E todos aqueles que trouxerem esse tema, esse aspecto, acessibilidade e inclusão, serão muito bem-vindos e acolhidos. E por isso, eu, primeiramente, enquanto mãe, agradeço por vocês serem esses agentes transformadores, né? E coloco à disposição não só o nosso trabalho aqui, mas também o trabalho do COIPED, para que a gente possa, da melhor forma possível, sempre estar tratando de questões que muitas vezes ficam reprimidos, né? E com o desejo, talvez, do questionamento. Muito obrigada a cada um pelo carinho, obrigada mesmo. Eu fico sempre à disposição. Era isso então, pessoal. Muito obrigada. E a gente deseja então uma boa noite a todos, uma boa semana. E se tiverem dúvidas, podem mandar para mim e para o Luiz, né? Ou no grupo, enfim. Daí a gente vai estar respondendo. Se tiverem dúvidas sobre o eixo, né, do Setembro da Acessibilidade também. Entrem em Bora lá, contato pessoal. conosco. Boa semana para todos, tá? E vamos fazer esse Setembro da Acessibilidade bombar. Tchau, tchau.